Disclaimer. Oi, boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Eu sou a Rai, do Entre Sumários Cast, e hoje vocês vão ouvir, após a vinheta do site O Podcast é Delas, a entrevista da série com o autor Luiz Antônio Aguiar, que faz parte do grupo de autores que criou a coleção Vagalume. O autor Luiz Antônio Aguiar é mestre em literatura, escritor e roteirista e vencedor de 2 prêmios Jabuti. Ou seja, o cara é brabo e ele tá nisso há muito tempo. São quase 30 anos lecionando e escrevendo. Então, vocês vão ter um conteúdo que vale muito a pena. E isso tudo porque é Dia das Crianças, nesse momento que esse episódio está sendo lançado. Então, por favor, aproveitem esse conteúdo, mandem muito feedback pra gente, porque foi difícil. E se você foi um desses leitores que cresceu com a coleção Vagalume, fique feliz, porque esse episódio é especialmente pra você. Até logo e tchau! Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Então, assim, a coleção Vagalume, né, ela marcou muitas gerações aqui no Brasil. E eu acho que em questão de presença durante a alfabetização, ela só perde assim para a Turma da Mônica. E para quem muita gente... Alfabetização, eu não sei se é alfabetização, porque ela nunca chegou a essa faixa etária tão baixa, né? Pessoas tão novas, meninas tão novos. Então, eles sempre publicaram aventuras. Havia pessoas históricas na Vagalume, feito Marcos Rey, por exemplo, né? Então, não sei se é alfabetização, mas sem dúvida nenhuma o desenvolvimento de um apego a livros, a autores, a leitura, isso eu acho que sem dúvida nenhuma. Pré-ensino médio, com certeza. Sim. Até antes de haver essa terminologia de ensino médio. Eu, por exemplo, do ginásio. De vez em quando tenho que pensar um pouco sobre o que eu estou falando, porque eu fiz ginásio. Coisa que você provavelmente nem só ouve hoje em dia em museu. Mas, enfim. E assim, mas como né, as coisas mudam, muita gente, principalmente por conta desse tempo que ficou sem, né, ter livros da coleção, não teve contato com essa série. Então, assim, você podia falar um pouco sobre o que, na sua opinião, a coleção Vagalume representa? Olha, basicamente isso, trazer para jovens leitores o mistério, a aventura, a fantasia. Quer dizer, a primeira leitura, e às vezes não a primeira, mas até talvez mais importante, a segunda, a terceira, a 10ª, a vontade de ter mais um livro, e por causa desses autores que escreveram esses mistérios, essas intrigas, essas coisas às vezes meio assombrosas, e colocaram na coleção Vagalume, por causa disso, tanta gente buscava mais um livro, buscava mais uma leitura. Quer dizer, eu acho que a coleção sempre foi isso, oferecer essas histórias excitantes, essas histórias que o público, que a garotada, o jovem gosta de ler. O que é bastante importante, o escritor buscar o que o leitor gosta de ler, em vez de ficar dizendo o que ele deveria ler. E você já publicou no passado, né, para o selo Vagalume, como Operação Nova York. Como que foi a primeira experiência? Foi linda, porque eu me senti extremamente honrado de participar da coleção que havia abrigado tantos nomes que eu leio até hoje, às vezes releio, como Marcos Rey, por exemplo, é o que mais me marca, né? O Hotel 5 Estrelas, mas o Mistério do Hotel 5 Estrelas e outros mistérios que ele escreveu na coleção Vagalume. Então, de repente, eu me senti parte do clube, né? E isso foi bastante emocionante. Eu me senti muito honrado de estar nessa coleção.
E depois de 20 anos, você foi convidado de novo, né, para publicar para essa nova fase, né, que o selo está tendo agora. E o que você sentiu que mudou? Mudou alguma coisa de lá para cá? Olha, esse intervalo se deveu muito a várias transformações da própria editora. A editora, que era antigamente a Editora Ática, ela passou por várias empresas, ela se vendeu para fulano, para ciclano, para beltrano. Então, interrompeu-se aí uma vocação da editora, que era buscar o leitor. Na volta, como você fala, com Os Marcianos, eu não sei se eu senti uma diferença. É claro que eu trabalhei nessa coleção com pessoas como o Fernando Paixão e a Carmen Campos. Então, eram pessoas assim que fundaram essa coleção, e agora tem lá pessoas que talvez tenham sido formadas como leitores com essa coleção. Então, o que mudou, eu acho que o enfoque em si, que é buscar o leitor, não mudou. Isso eu senti na volta, tanto que Os Marcianos é uma ficção científica, né? Uhum. Uma fantasia futurista. Então, mais uma vez, eu estou presente na coleção com uma aventura, que é um gênero que me interessa muito escrever. Aventura, como eu digo, buscar o leitor, escrever, tentar escrever. Eu só escrevo para ser lido. Uhum. Eu só escrevo porque existe um leitor na outra ponta que eu espero cativar para a minha história. Então, isso eu não senti mudança alguma. Agora, evidentemente, o mercado editorial como um todo mudou muito, o Brasil mudou muito, né? Uhum. Por exemplo, quando eu falo de Conexão Nova York, era num tempo em que, ou pelo menos um período, em que as pessoas poderiam viajar para Nova York, as pessoas comuns poderiam viajar para Nova York. O dólar estava pau a pau com o real. Sim. Hoje isso já seria um luxo, né? As pessoas estão mais pobres no país e Nova York está mais distante. Então Nova York já não seria mais um campo de aventura, muito menos talvez para aqueles personagens que eu coloquei lá em Nova York, que é uma família de classe média. O pai é uma filha de classe média e não uma classe média super abastada. Uhum. Hoje em dia, se eu fizesse uma viagem daquela, eu provavelmente teria que pôr alguém rico, e eu não estou interessado em escrever botando protagonistas da elite financeira e econômica desse país. Então eu fui para outro planeta, fui para Marte. E assim... Mas você vê que o sentido da viagem continua, né? Nova York, e hoje em dia Marte. Por que não Marte? E assim, além dessa coleção, você também participou várias vezes da Redescobrindo Clássicos, né? Sim, assim, que é uma coisa que me... Diga. Inclusive, desculpa. Eu mesma, um dos textos obrigatórios que eu tive na escola Era no Tempo do Rei. Desculpa. E assim, é um livro seu, né? Mas você se lembra qual foi? Foi o Era no Tempo do Rei. Era no Tempo do Rei. Olha, eu peço desculpas, essa palavra obrigatório me constrange, mas de uma maneira que você não pode imaginar. Não, ainda bem que você gostou de ler, mas a palavra obrigatório já me pesa. A consciência. Um outro que eu tinha também, que era dessa coleção, era O Mistério da Casa Verde, eu acho. Sim, esse já é do Moacir Scliar. Isso, que era do alienista, né? Em cima do alienista, e o Era no Tempo do Rei é em cima do Memórias do Sargento de Milícias, né? Do Antônio Manuel de Matilde. Olha, sim, eu desculpado, eu cometi esses... Desculpas, porque eu posso fazer. Mas assim, agradeço, porque é muito melhor, né, do que ler realmente o Memórias do Sargento de Milícias quando você está na escola. Muito mais divertido. Mas veja, eu acho que o problema não é você ler o Memória, é a segunda parte da sua frase, entendeu? Quer dizer, o Memória de um Sargento de Milícias é um livro maravilhoso e divertido, mas que exige que
exige um trabalho em torno, né, do livro para te cativar. É feito Machado de Assis. Não adianta você jogar um livro de Machado de Assis nas mãos de um adolescente e achar que porque o livro é uma grande obra, aquilo vai passar assim como osmose, como uma coisa, uma mágica qualquer, que o livro de repente solta uma poeirinha invisível e contamina o leitor com o sentido da leitura. Isso não existe, né? Existe você começar a situar o leitor numa viagem no tempo, numa viagem no estilo, para levar ele à condição de ler aquele livro. O clássico exige isso, e as pessoas, e as escolas, os colégios nem sempre são instrumentalizados para fazer essa ponte, né, entre o presente e o clássico. Por que clássico? O clássico, Machado, por exemplo, eu dou aula de literatura e dou, inclusive, oficinas de leitura. Vou dar agora uma sobre Machado de Assis, e o nome da oficina é Machado Atualíssimo. Porque o que eu digo é o seguinte: o clássico é clássico porque ele continua hoje dando para a gente instrumentos para a gente pensar a nossa realidade, a nossa vida, os seres humanos que estão à nossa volta, o Brasil. E os Memórias do Sargento de Milícias faz muito isso. Por exemplo, eu não sei se você sabe, mas esse livro foi discriminadíssimo na época. Ele foi discriminado por falar das classes populares no Brasil, que era do Rio de Janeiro, que era absolutamente vexatório em termos de literatura. Puxa, o romance que fala desse populacho, para você ver, era cômico, coisa que também não era bem aceita, o riso, a comicidade, o humor. Então ele só foi resgatado, ele só teve uma segunda edição em 1940, porque um sujeito genial chamado Mário de Andrade escreveu um estudo que foi prefácio do livro e disse: olha, esse livro é legal, vamos dar uma olhada, vamos prestar atenção nele. Então eu acho que uma coleção como essa, Descobrindo os Clássicos, ela faz essa ponte. Ela joga. Você vê que o esquema, pelo menos o esquema que eu uso, ou usava quando eu escrevia, era sempre assim: tinha uma trama cotidiana que estava em primeiro plano, e dentro dessa trama tinha alguém que estava lendo um clássico. E isso, uma coisa se articulava com a outra. Então, é mostrar que o clássico é atual. Se não é atual, não é clássico. O clássico não é atual, não é clássico porque é velho, porque é antigo. Não, é pelo contrário, é porque não é velho e não se tornou antigo e não perdeu a atualidade. Por isso é que ele é clássico, por isso que obras se tornam clássicas, né? Então, se você vê que o preconceito hoje contra o popular e a desconsideração em relação ao humor, tanto que os nossos atuais governantes são particularmente mal-humorados, né? Não é à toa. Não é à toa que um livro como esse chocava na época e chocaria hoje. E um livro como esse seria divertido hoje, mas ele precisa de uma ponte, ele precisa da viagem no tempo. Você não faz uma viagem no tempo sem atravessar um portal, sem entrar numa máquina do tempo. É isso que um Descobrindo os Clássicos faz. Sim. Eu depois, né, de ler os livros obrigatórios, Ai, como dói. Hoje, por exemplo, eu na época depois peguei para ler O Alienista, que hoje é um dos meus livros favoritos, assim, eu já li 5, 6 vezes. Então, assim, é que muito maravilha. Eu acredito que o objetivo dos livros, né, dessas coleções, que era, né, despertar o jovem para a literatura, e no caso dessa, para a literatura dos clássicos, principalmente os brasileiros, né, foi cumprido. Olha, você vê, o Alienista relativiza, entre outras coisas, né? Eu acho que tem ali uma grande paródia sobre a grande loucura chamada Brasil. Mas isso não importa. Não importa para o que eu vou dizer. Importa, mas não exatamente para o que eu vou dizer. Porque eu vou dizer o seguinte: ele relativiza a loucura, a visão sobre a loucura. E isso, se você for pensar, quando que foi colocado de vez no pensamento ocidental, anos 1970, praticamente um século depois de Machado de Assis ter escrito isso, e com um pensador chamado Michel Foucault,
e outros, né, que se seguiram, mas particularmente com Michel Foucault, que escreve a história da loucura e começa a falar da loucura como uma outra maneira de ver o mundo. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos uma pessoa maravilhosa chamada Nise da Silveira, que foi a primeira psicanalista, ou pelo menos a que mais se destacou para defender um tratamento humano dentro dos asilos psiquiátricos, dentro dos hospitais psiquiátricos, né? Essa pessoa, inclusive, ela é tão revolucionária ainda que outro dia esse nosso governo, não é nosso não, né? Esse governo deles, ele se recusou a dar a ela a honraria de celebridade nacional. Então, eu acho que não pode ter distinção maior do que um governo desse se recusar a reconhecer o trabalho de uma pessoa como a Nise da Silveira. Isso é a glória final de uma pessoa como ela. Mas, você vê, são coisas que estão sendo colocadas até agora. Essa questão da loucura, essa questão do não sei o quê. E Machado colocou lá atrás. Então, se você não resgata, se você não torna o clássico presente, ele não é clássico. Ele é apenas uma coisa chata escrita numa linguagem antiga. E você também tem outros trabalhos, né, nos quadrinhos também, que você faz traz, né, esses clássicos pra gente. Você tem, inclusive, né, o próprio Alienista. Sim. Veja, eu comecei a trabalhar escrevendo roteiros para histórias em quadrinhos. Eu trabalhei para o Disney, eu trabalhei para o Sítio Capão Amarelo, da revista em quadrinhos, e vários outros, fiz vários personagens em quadrinhos e tal coisa. He-Man, não? He-Man, eu fiz o He-Man. Eu fiz, sim, história por He-Man, eu fiz história de terror, eu fiz história de... Eu trabalhei muito tempo com quadrinhos. Ganhei muito tempo a minha vida trabalhando com quadrinhos, com roteiros em quadrinhos. Num determinado momento, eu comecei a publicar livros e segui um outro caminho e até hoje. E num outro determinado momento dentro dessa história, como eu estava muito ligado na questão de clássicos, me pediram para eu começar a escrever esses roteiros. Que, veja, é uma coisa que tem tudo a ver com a minha visão de literatura. Eu pego o clássico e jogo ele dentro de uma linguagem pop. Uma linguagem atualíssima, que é a linguagem de quadrinhos. Inclusive um quadrinho que não é careta, é um quadrinho que tem um dinamismo, que tem uma articulação de página, uma articulação espacial de página, etc. Eu não desenho, eu faço roteiro, mas muitas vezes eu converso diretamente com o roteirista, vou fazer essa página assim. Eu adapto, eu faço uma adaptação, né? Então, converso com o desenhista, vamos jogar aqui, olha, joga essa cena, faz essa cena entrar naquela, sair dessa, faz não sei o quê, e nós batemos esse papo. Então, a gente está jogando uma linguagem super dinâmica e super pop, e ligando isso ao clássico lá do século XIX, que é uma coisa que tem tudo a ver com o que eu acredito sobre a atualidade dos clássicos e sobre essa ligação do pop com o clássico. Por isso eu faço, e gosto muito de fazer. Tem sido bem sucedido, ganhado prêmios, etc. Mas principalmente eu acho porque eu apresento, me dão a oportunidade de eu apresentar uma leitura de um clássico. Não é nunca uma coisa ipsiliter, não é uma cópia, mas é uma leitura de um clássico dentro da linguagem de quadrinhos. Quais as diferenças, né, que você vê das influências literárias que as crianças têm hoje e que elas tinham? Já são mais de 30 anos, né, que você é autor. E você sente que essa literatura, ela mudou muito de lá para cá? Olha, eu comecei a escrever para crianças. Meu primeiro livro foi em 1984 e era um conto infantil. Tristão, As Aventuras de um Menino da Cidade Grande. Depois eu derivei para escrever para adolescentes e, particularmente, quando eu tive netos, né, eu peguei gosto de novo de escrever para crianças. E há várias coisas que hoje você tem que levar em consideração. O mundo nos últimos 30 anos mudou e o Brasil, particularmente, mudou muitíssimo, né? Você tem hoje... eu sou de uma época... Eu tenho 67 anos. Eu sou de uma época em que tecnologia era coisa de filme de James Bond, desenho animado dos Jetsons, e olha lá, ficava por isso aí. Hoje a tecnologia está dentro da vida da gente o tempo inteiro. Né?
A gente está falando para um aparelhinho, não sei o que lá, que hoje é um computador que na época em que eu estava na universidade ocupava um prédio, um computador para ter a capacidade que tem esse aparelhinho. Então, por exemplo, o mundo mudou. A internacionalização das pessoas e da criança mudou. A consciência de um mundo global, a consciência de questões como meio ambiente, que a gente não tinha na época. Questões como a devastação da Amazônia, principalmente nos últimos 3, 4 anos, que houve uma destruição inacreditável da floresta amazônica que põe em risco a humanidade, mas nego não está nem aí. Né? Uhum. Esse governo não está nem aí, eles continuam devastando, e o cara com a maior cara de pau diz pra gente que não está, que não, que aqui se preserva coisa nenhuma. Está batendo recordes assim a cada semana, recordes históricos. Então há preocupações sobre tecnologia, sobre meio ambiente, sobre incorporação de inclusão da maneira mais ampla, inclusão social, inclusão cultural, inclusão de gêneros, inclusão... Então, hoje em dia, se eu pensava literatura infantil quando eu comecei basicamente como uma coisa de fantasia, hoje eu penso muito como uma coisa de transformação do mundo. Uhum. Eu tenho a impressão que essa de transformação da nossa realidade, a fantasia não está distante, mas a fantasia por fantasia ela já não me interessa mais. Me interessa uma fantasia que seja transformadora. E eu acho que isso é o que está na cabeça da criançada. Uhum. Né? Ter um mundo mais generoso, porque essa criançada está vivendo. Eu vou sintetizar tudo isso que eu falo numa frase da minha netinha que não é mais netinha, já está uma mulher, mas enfim, ela tem 15 anos. Mas ela tinha 4, 5 anos, talvez, quando ela veio com uma frase para cima da gente. Ela dizia, pô, que sacanagem, eu acabei de chegar no mundo e vai acabar a água. Eu fiquei olhando para ela assim, caramba, mas que cabeça, inteligência, que consciência do mundo. Não é ela apenas. Isso é a criança de hoje. É a criança que olha e diz isso. Cara, eu acabei de chegar no mundo, vai acabar a água. É isso. Eu acho que é para essa criança que hoje a gente escreve. Uhum. Tem mais alguma coisa que você quer falar, quer deixar pra gente? Olha, literatura é minha vida, né? Eu trabalho com a literatura, ganho minha vida com a literatura, vivo literatura praticamente o tempo inteiro quando eu não estou torcendo pelo Flamengo. Mas, aliás, tem jogo hoje. Mas, enfim, literatura é minha vida, né? E eu cada vez mais acredito nisso tudo que eu falei para crianças. Eu acredito numa literatura como um todo que seja isso. A gente estava falando em clássicos. José de Alencar escreveu Lucília, que esfregava na cara da sociedade a hipocrisia de ter as prostitutas garantindo a virgindade das noivas e a solenidade do lar, porque era isso que garantia dentro daqueles casamentos mal casados, mal amados daquele tempo. E ele escreve Lucília, que é a história de uma prostituta, e foi condenado por isso. Ele escreve Senhora, que é uma Aurélia Camargo, que é meu personagem feminino favorito, protestando contra a submissão que era imposta às mulheres, embora não importando se elas eram até superiores como seres humanos, como inteligência, como pessoas aos seus maridos, mas tinham que submeter a autoridade deles, e a Aurélia não aceitava isso. Então a gente tem, e se eu fosse falar em Machado, se eu fosse falar em Lima Barreto, se eu for falar em Monteiro Lobato, que encarou causas, foi chamado de comunista 3x4 pelas causas que ele encarava em defesa do petróleo brasileiro, contra as guerras, enfim, uma pessoa que teve questões a respeito de racismo que se levantam ainda hoje, mas teve também questões civilizatórias e humanistas e iluministas. Se você for pensar, então, a nossa literatura ela tem um estofo, ela tem uma história, ela tem um compromisso, né?
Ela não é uma literatura alienada naquele sentido assim do bobão. Não é. E eu acho que se gostaria que a nossa literatura fosse bobona. E há uma pressão cada vez maior para que ela seja uma literatura bobona. Só que nós não escrevemos com o público bobão. Muito pelo contrário, nós escrevemos com uma criança como essa que tem os 5 anos de idade e se dá conta de que acabou de chegar no mundo e que estão acabando com a água do mundo. Então, nós temos um compromisso. Se a gente escreve para criança, se a gente escreve para leitor, a gente tem um compromisso. É um compromisso literário universal que assumiu um Victor Hugo, que assumiu tantos escritores ao longo da história. Nós temos um compromisso. E na história da literatura brasileira também. Há um compromisso com o leitor. Esse compromisso eu acho que a gente tem que buscar atender cada vez mais, mesmo contra a vontade dos poderosos. Mesmo contra a vontade do governo, quando é o caso. Mesmo contra a vontade dos que querem botar o Brasil sem se mover. Nós temos que buscar isso. Finalmente, por uma questão fantástica, né, sobre ciência, eu vou falar de ciência. Acreditar na ciência não é nem acreditar na ciência, é ver a ciência. Eu, quando era criança, a gente se perguntava, até com um certo constrangimento, para os professores, eu estudei em colégio de padres, para os professores, dizendo, será que existem outros planetas além do sistema solar? E nego olhava para a gente assim, isso ninguém sabe, isso não se pode dizer, era quase pecado. E aí você solta hoje em dia, um telescópio chamado John Webb, que está chegando a bilhões e bilhões de anos-luz, etc. Quer dizer, já se descobriram 10 mil planetas fora do sistema solar, 1/3 deles talvez com capacidade de adaptar. Entende? Então o mundo gira, a Terra anda. O Brasil não pode ser aterrado ao passado e se isolar do mundo, apesar da vontade, da ignorância, do obscurantismo desses que querem ver a literatura como coisa boba. Mas a literatura tem de falar do mundo. Ou então a gente vai perder os leitores. E perdendo os leitores a gente perde o sentido de ser. Muito obrigada, Luiz, pela participação. Muito obrigada. Foi muito bom conversar com você. Que bom. Ok. Muito bom conversar com você também. Pesquisando, eu até tinha esquecido, assim, sabe, dos livros que a gente lia na escola. E aí eu fiquei, nossa, eu li esse, é verdade, sabe? É muito divertido. E... Você vê como eu tô velho, né? Mas é que nem você falou, que agora os próprios autores, né, que estão vindo pra Vagalume são gente que cresceu lendo Vagalume. Então, assim, é uma coisa bonita de se ver, na verdade, né? Mas a literatura nada nasce de chocadeira, né? A gente escreve livros porque leu livros, se apaixonou por determinados livros e gostaria de participar do mesmo instante em que eles estão. Eu tenho essa coisa na minha cabeça. A gente é uma linhagem, a gente está aí continuando pegando o bastão. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.